vai trazer uma palavra ao teu coração. Primeiro ele trouxe no meu coração, e hoje eu quero compartilhar com a igreja sobre esta palavra, que está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, os versículos de 22 a 26. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos do 22 a 26, que fala da cura de um cego. Talvez você já viu outras pregações, você já leu isso várias vezes, mas eu quero te trazer nesta noite aquilo que o Senhor falou no meu coração, os ensinamentos que Ele trouxe para mim a respeito dessa palavra. Amém? Todos se encontraram amém ou misericórdia? Amém. Glória a Deus, vamos confiar. Evangelho de Marcos, capítulo 8, aqui dos versos 22, que fala da cura de um cego. E o tema da mensagem, acho que já está aqui, né? Eu vou botar aí. O milagre de Betsaida, uma cidade, um vilarejo, na verdade. E diz assim a palavra do Senhor, acompanhe comigo. E eles foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram a Jesus, suplicando-lhe para que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Repita comigo, para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem, impôs-lhes as mãos. Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? E ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem como árvores andando. Repita comigo, como árvores. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e a sua vista lhe foi restaurada. E ele via tudo claramente. Jesus mandou para casa dizendo: não entre no povoado. Repita comigo, não entre no povoado. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui diante da Tua palavra nesta noite, Senhor Deus. Usa-me, Deus, como instrumento do Senhor. Que não é por mim, mas é apesar de mim, apesar das minhas fraquezas, apesar de eu ser um pecador, o Senhor tem me escolhido, Deus, para compartilhar a Tua palavra. Assim como o Senhor falou ao meu coração, que o Senhor possa falar ao coração dos meus irmãos, nem que seja apenas uma palavra, um versículo sequer, mas que realmente esse versículo ele possa fazer transformação e mudança, e nós possamos pegar esse versículo e aplicar em nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor Deus, fala conosco, não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos ouvir, para que haja mudança, para que haja transformação, em nome de Jesus. O povo diz amém. Tome seu assento, meu irmão. Aleluia. Nesta noite, meu amado, eu quero trazer à amada igreja um dos muitos milagres que Jesus ele realizou quando esteve aqui na terra. E esse milagre foi um milagre, assim, vamos dizer, com exclusividade, né? Ele operou um milagre exclusivo para aquele homem. Todas as vezes Jesus curou muitos cegos ali. E é interessante que eu estava aí pesquisando, estudando um pouco sobre isso, né? Era comum, muito o povo ali da Palestina, de Jerusalém, ali, os judeus, ter muitos cegos ali. E aí eu fui pesquisar, mas por que tantas pessoas cegas ali, né? Tinha muita gente. E aí, segundo alguns estudiosos, dizem que lá, devido ao sol muito forte e devido às pessoas, principalmente os mais da meia idade para cima, eles não têm uma boa higiene, era muita poeira, muita sujeira, e às vezes aquilo ficava nos olhos, e muitas vezes eles não limpavam, e aquilo eles iam se deixando passar, e aquilo ia virando algumas sujeiras, algumas coisas, né, que iam impedindo aqueles homens de terem a visão, e devido ao cuidado que eles não tinham, às vezes, e a higiene, aquilo ia se transformando, e muitas vezes sentavam moscas ali, naquelas pessoas, principalmente naqueles mais desfavorecidos, mendigos que não tinham onde morar, e acontecia essas situações, e aquilo, aquelas larvas, aquelas coisas, elas iam infeccionando os seus olhos, causando ali a cegueira.
Eu achei interessante, que eu não tinha tentado para isso. E esse milagre, ele se dá quando Jesus está chegando a Betsaida, era um vilarejo, cidade que ficava ao nordeste do Mar da Galileia, a poucos quilômetros de Cafarnaum. O nome de Betsaida significa casa de pesca, em hebraico. Eu pesquisei e descobri isso. Isso é bom a gente estudar. Betsaida é conhecida como uma das cidades do Triângulo Evangélico. O Triângulo é onde, juntamente com Cafarnaum e Corazim, na região da Judéia, Jesus, a maior parte do ministério de Jesus foi ali, rodeando essas cidades, operando milagres, fazendo as curas, E ele andava muito por ali. Mas interessante que ele não operou muitos milagres ali em Betsaida, devido à incredulidade do povo. Era um povo muito incrédulo, não acreditava. Se eu não me engano, foram 2 milagres que Jesus operou nessa cidade. O primeiro foi da multiplicação dos pães, e o segundo foi esse cego, que eu lembro, estudando um pouco, que ele operou ali na cidade de Betsaida. E esse nome é dado devido à intensidade. O triângulo evangélico era dado devido à intensidade, como eu falei, de Jesus. Jesus está muito intenso rodeando ali essas cidades para operar, para cumprir o seu ministério. De acordo com os evangelhos também, Betsaida era o lar dos primeiros apóstolos. Pedro, André e Filipe, eles eram dessa cidade. Eles eram da origem de Betsaida. E é sobre o milagre desse cego que hoje eu quero compartilhar com vocês essa palavra, e que nós possamos conversar e aprender algumas lições que possamos tirar para a nossa vida, porque eu tirei algumas lições para a minha vida, e aí a gente vai compartilhar algumas coisas, E sobre esse cego, a gente precisa aprender e tirar lições para nossas vidas. Mas antes de falar do cego, eu queria que também a gente pudesse se atentar, porque Jesus ali não foi apenas para curar o cego. Claro que ele ia operar, ele fez um milagre na vida dele, mas ele queria também trazer ensinamentos, não só para aquele cego, mas também para os seus discípulos. Se a gente for ver os versículos anteriores, se eu não me engano, de 14 a 21, diz que antes dele entrar na cidade, houve uma discussão entre os discípulos, sobre a questão do fermento, que Jesus falou para eles: olha, cuidado com o fermento, dos fariseus, e de Herodes. E aí eles não entendiam aquilo. Mas o que ele está falando? Será que porque a gente não trouxe pão e só tinha trazido um pão? E eles não tinham entendido. E aí você vai entender que o milagre da cura do cego também veio trazer o milagre da cura da cegueira espiritual que os discípulos ainda não tinham entendido. Lá no versículo 11, os fariseus eles pedem um sinal para Jesus, e Jesus discute com ele, fala algumas coisas, depois sai. E aí ele diz no versículo 14: e a hora que aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinha consigo senão um só. Preveniu Jesus dizendo: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Mas Jesus não estava falando ali do alimento, estava falando de outra coisa. E aí, quando ele chega em Betsaida e ele vai, a Bíblia diz que os homens levaram o cego até Jesus e imploraram: Jesus, cura este homem. Mas uma coisa que é bem interessante, se a gente for ver no versículo 23, diz que Jesus ele pegou o cego pela mão e levou para onde? Para fora da aldeia. E aí a gente vai aprender algumas coisas com isso. Irmãos, eu quero te colocar nessa noite que o Senhor falou comigo algumas coisas muito importantes e de coisas que eu estava praticando e não estava me apercebendo. Porque muitas vezes, irmãos, o pecado ele nos distrai. E aí, quando a gente vê, a gente já está tomado pelo pecado. E a primeira coisa que eu aprendo dentro dessa passagem é que diz que tem ambientes que nos impedem de receber a cura. Tem locais que nos impedem de receber a cura. No versículo 26, Jesus fala para ele: olha, eu te curei, mas não entre mais na aldeia. A mim não é mais teu lugar. O ambiente daquela aldeia não tinha mais nada a ver com a nova vida daquele. Eu aprendo que jamais seremos curados, meu irmão. Jamais seremos curados em ambientes que nos adoecem espiritualmente.
Nós precisamos entender que os ambientes que eu frequentava outrora na minha vida, ele não me pertence mais. Jesus falou: vai para a tua casa e não volte mais. E eu lembro que no início da minha conversão, há 19 anos atrás, no início da minha conversão, e eu sempre tive um pastor como meu discipulador, e devido à minha vida que eu levava, a primeira coisa, eu nunca me esqueço, o pastor falou para mim: não volta mais para aquele ambiente que tu vivia. E aquilo ficou marcado. E aí às vezes eu pensava: mas como é que eu vou falar de Jesus para as pessoas? Porque quando você aceita Jesus, há uma alegria, não é, velho? Você quer falar, você quer compartilhar a palavra, você quer, porque Jesus operou. E aí eu não entendia, mas eu obedeci. Porque depois, lá na frente, eu fui aprender por que eu não deveria tomar. Por isso que Jesus pegou o cego pela mão e tirou ele de lá. E eu não entendi por que Jesus foi. A Bíblia não fala, mas eu acredito que os discípulos também foram com ele para ver o milagre. E ele pegou e tirou aquele homem de lá. Porque tem lugares, irmão, que se você não sair de lá, você vai continuar cego. E aí eu fui aprendendo com isso. Tem lugares que se você não sair de lá, você vai continuar um cego espiritual. Irmão, aprenda uma coisa: Jesus não tirou o ambiente do cego, ele tirou o cego do ambiente. Às vezes a gente, porque o pecado às vezes, querendo ou não, ele dá um prazer, mas é um prazer que vai te levar para a morte. E hoje nós estamos vivendo os últimos tempos. É os últimos tempos. A palavra do Senhor vem se cumprindo dia após dia. Só não vê quem não quer. Nós estamos vivendo como Noé, o tempo de Noé. As coisas estão acontecendo e às vezes nós estamos como cegos. Não sei, isso e aquilo. Jesus quer te dizer nesta noite: sai desse ambiente, meu irmão. Você quer receber tua cura? Largue esse ambiente. E aí eu quero te compartilhar uma coisa que aconteceu comigo já depois de 19 anos. E eu estive compartilhando com o pastor algo que aconteceu comigo. Aí você vai dizer: irmão, depois de 19 anos aconteceu. Sabe por quê? Porque eu fiquei cego. E essa semana o pastor compartilhou uma palavra que veio, na verdade, confirmar aquilo que o Senhor queria falar no coração. Quando Estevão chama aqueles homens que tinham o coração obstinados. E eu aprendi uma coisa: sabe o que é obstinado? Coração endurecido, coração que não obedece. E às vezes nós temos o nosso coração obstinado. Quando nós fechamos os olhos para as verdades espirituais, e Deus usou a minha esposa para me confrontar, e depois eu reconheci que eu estava errado. Todos nós vivemos na tecnologia, então nós temos WhatsApp, nós compartilhamos, participamos de grupos, é ou não é? Às vezes do trabalho, futebol, dos amigos, e criaram um grupo dos antigos alunos, né? Os antigos alunos acharam o número e me botaram no grupo. E eu, legal, que legal, não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver, é um grupo. Poxa, eu achei legal, e olha, fui falando daquela, fala com o Neto, você lembra como era, que tinha narigão, tal, orelhudo, falava, e a gente vai lembrando das coisas que a gente vivia. Handebol e tal, aquela coisa do livro, era legal. Às vezes as coisas parecem ser legais, mas nas entrelinhas as coisas vão acontecendo, você não se apercebe, porque você está cego, irmão. Você está cego. E aí marcaram: vamos se encontrar, todo mundo vai se encontrar e tal, para a gente se ver, ver como é que tu está gordo, tu está magro. E aí marcaram o encontro. E eu, cego, né? Cego, estava cego. E aí fui lá. Irmãos, chegando lá, não tem nada a ver.
feijoada, churrasco, eu gosto, né? Satanás ele vai onde ele gosta. Churrascão, feijoada daquelas que acabam comendo. É aqui que eu vou ficar. E comecei. E vai chegando daqui, vai chegando dali. E pai me abraça, aquela coisa e tal. E botaram um pagode. Aí eu falei, o pagode era comigo, era do pagode. E aquilo já foi. Assim, eu dava me conversando. Mas eu estou lá. E aí de repente começaram a trazer cerveja. Aí eu estava aqui e tal. Tinha uma cerveja e eu lá no meio. E eu cego. Está até cantando o pagode, meu Senhor. Quando eu falo isso, para mostrar que não tempo de igreja. O pecado ele nos rodeia. O pecado ele nos rodeia. E a gente precisa estar atento com isso. E eu pequei. E estou aqui para pedir perdão para a igreja. A gente tem que ser humilde para reconhecer quem a gente é. Isso Jesus sempre colocou isso no coração. Seja humilde. Eu confessei para Jesus, pedi perdão, sei que Deus me perdoou, mas eu falhei. Não adianta eu chegar aqui e dizer que eu sou super espiritual, porque a gente não é. Todas as vezes que a gente se afasta de Deus, o mundo vem e tenta te entregar. Opa, está vulnerável, eu vou levar. Satanás não brinca. Satanás não brinca. Ele não está brincando com a palavra. E aí eu cheguei lá e só que de repente, já numa história, 3 horas da tarde, eu tinha que vir para a igreja. 3 horas, deu aquele estalo. O que eu estou fazendo aqui? Aí, não, vamos embora, levantei, vamos embora. Não, vamos embora. Sabe aquela história do filho pródigo, quando ele cai em si? Ele está ali comendo pouco, ele diz, por que eu estou fazendo aqui? Eu podia estar lá na casa do meu pai, mesmo trabalhando para ele. E olha que eu estou comendo comida de porco. Eu estava aqui comendo comida de porco, meu irmão. Mas o Espírito Santo, ele me trouxe. Abri um estado, eu digo, não, que é isso, eu estou indo embora. Eu sabia que eu ia pegar a minha, da minha mulher. Ela não estava perto. Quando eu cheguei, ela me viu. Podia fazer o que eu estava errado, meu. E às vezes, sabe qual é o problema? Às vezes a gente quer justificar uma pessoa. Esse é o problema. E eu tentei justificar para ela. Mas ao passar do dia, o Espírito Santo ele vai falando no coração. E depois eu disse assim, realmente eu errei, perdão para ela, falei, realmente eu errei. Não aconteceu nada, não bebi, não bebi, mas eu estava lá, meu irmão, e é pecado. E Jesus já me libertou desse ambiente. O que eu estava fazendo lá? Que não é mais ambiente para mim, meu irmão. Ah, mas são meus colegas. Irmão, não é mais ambiente, cara. Jesus me deu uma nova família, que é vocês, cara. O que eu estou fazendo lá? É aqui que eu como meu x-tudão, meu churrasco. Cara, até do Bahia, né, gente? Fica lá. Aqui, meu irmão, a minha vida é aqui. O que é que eu estou fazendo lá? Tem amizade, irmãos, que se você não se desplugar delas, ao invés de você ir para frente, elas vão te puxar para trás. Irmão, tem amigos, presta atenção. O Senhor está falando contigo. Tem amigos que vão te puxar para trás. Seja mais seletivo nas suas amizades. E às vezes as coisas é uma coisa sutil, não vai ser aparente. É uma coisa, sabe, que vem assim, e você vai, o pecado, porque a Bíblia diz que o pecado te seduz, e você já está largando. Então tem ambiente que você precisa largar. Jamais volte para um ambiente que é sinônimo de dor. Ali era sinônimo de dor, meu irmão, uma falsa alegria. Era uma falsa alegria. A alegria do mundo é falsa, irmão. Ela não vai te levar para lugar nenhum. Você que é jovem, a alegria, eu já vivi isso, irmão. Não vai te levar a lugar nenhum, cara. E Jesus falou no meu coração justamente disso. Tem certos ambientes que em vez de gerar vida, vão gerar morte. Está gerando morte. Tem muitos
muitos adolescentes jovens que estão sendo tragados por Satanás. Porque aquilo que parece ser vida, na verdade é morte. A verdadeira felicidade só é em Jesus Cristo, meu irmão. Tu não vai achar em outro lugar. A verdadeira felicidade só Jesus pode dar, cara. Só que às vezes a gente é seduzido. Irmão, 19 anos, verdade, irmão, tu caiu. Não, a gente cai, cara. Se você não vigiar, você cai. Mas o mais legal disso é que eu tenho Jesus Cristo que me perdoou. Se você cair, Ele vai te levantar e te dizer, continua. Porque muitas vezes o diabo vai dizer, olha só, tá vendo? Tu caiu. Não dá para ser crente, rapaz, larga disso. E se você der ouvido, você vai dizer, é verdade, eu não consigo. Porque há uma luta, a gente estudou sobre a carne. É uma luta com a carne, entendeu? A gente já tem a tendência do pecado, de errar, de fazer as coisas erradas. Jamais volte para um ambiente de traz sofrimento. Jesus está te libertando hoje daquilo que te traz dor, sofrimento. Ouça o que o Espírito Santo está falando no teu coração. Sai desse ambiente, meu irmão. Deus tem coisas maiores para te viver o sobrenatural dele. Sabedoria, irmão, não é apenas saber de onde eu não devo ir, mas é não se esquecer de onde Jesus te tirou. Isso é sabedoria. A gente não deve esquecer de onde Jesus te tirou. E no início da minha conversão, quando eu ainda estava muito forte a questão da droga em mim, né? Então o pastor falou, não vai para lá. E eu não vou, mas a vontade era grande. Mas eu estava um novo convertido, estava caminhando, não devo ir. E eu não ia, fiquei um tempão. E aqueles, os amigos falavam, esse cara agora, o que é crente quer ser o bonzão, agora quer dar uma de é bonzinho. Mas eles não entendiam. E Jesus me trouxe à memória uma situação, um caso que aconteceu comigo. Eu não sei se eu compartilhei com vocês aqui, mas foi algo que eu já compartilhei com alguns irmãos. Na minha caminhada, já na questão já estava Jesus, né? Eu tinha me afastado de lá. E uma das vezes me deu uma vontade muito forte de usar droga. Eu estava sozinho no carro. Muito forte. Era algo que eu já estava com Jesus. Mas aquilo estava. E eu comecei, o pastor sempre falava, ora, quando vier, ora, te dobra, te humilha. E eu me humilhava diante de Deus, e orava e suplicava, mas aquilo parece que vinha mais forte. Mais forte. E aí eu não resisti, irmão. Peguei o dinheiro, a Renata não estava em casa, peguei o dinheiro e fui lá para o ambiente onde eu usava droga. Na praça, fui para lá. Fui lá, mas sabe aquela coisa, aquela batalha interior que eu não posso, mas eu peguei, cheguei. E aí eu não entendia por que Jesus estava no meu meio e dizia, Senhor, por que tu está me levando? Tu já me libertou disso. Ele, vai lá. E quando eu cheguei lá, eu ia comprar droga, eu já ia, sabe, estava certo ali. Aí veio uma moça, que era esposa de um dos amigos lá, e me viu e disse assim, Renato, ela me parou no meio do caminho. Renato, tu está por aqui? Quanto tempo eu não te vejo? Olha, eu estou sabendo que tu é da igreja agora. Sério? Quer dizer, já me quebrou. Sou da igreja. Tu está fazendo aqui, não sei o quê. E aí ela começou a reclamar do marido dela, do namorado, sei lá, que vivia com ela. Olha, porque o fulano está assim, está certo, está vendo a situação dele? E aí eu comecei a olhar. E eu lembro que eu tive uma visão naquele momento que eu via, eu lembro bem assim, como se fosse hoje. Eles estavam assando uma carne lá, bebendo, fazendo tudo, usando droga. E eu lembro que Jesus me mostrou uma coisa que eu via além deles, por dentro deles, eu via eles chorando, cara. Interessante aquilo. Eu via eles chorando. E aí depois eu fui começar a entender. E aí ela começou a falar, ou seja, Jesus, na verdade, quis me levar lá para me mostrar que aquele ambiente não era mais para mim. Jesus não permitiu que eu usasse droga. Eu não comprei a droga, voltei para casa e depois eu dobrei meu joelho e agradeci ao Senhor. Jesus já tinha me libertado.
E naquele mesmo momento Jesus me pegou pelas mãos e disse: vamos embora daqui. Eu não vim só de lá, eu tenho certeza que eu vim com Jesus. E uma coisa que eu aprendo também, irmão, uma coisa é você estar na aldeia porque você é cego. Era normal eu estar ali quando eu era cego, né? Mas a outra, totalmente diferente, é querer permanecer lá depois de ser curado. Já o que aconteceu comigo agora recente, eu já tinha sido curado e eu estava querendo permanecer lá. Jesus já tinha me curado, por que eu queria estar lá? Porque às vezes o pecado te seduz, e às vezes você se envolve com outras coisas e aquilo vai tirando o teu fogo. E aí eu fui entendendo, né? Às vezes Deus permite algumas coisas que aconteçam na nossa vida para que a gente possa reconhecer que nós mesmos não temos força para vencer o pecado. Jesus é que vence por nós. Quem teve a visão restaurada, não volta, não retrocede. Foi isso que o Senhor falou comigo. Não caminha para trás. Se você já teve a sua visão restaurada, não volte para o ambiente que te trazia dor, que te trazia sofrimento. Se for preciso, Jesus vai te tirar de lá e vai te levar para outro lugar. Jesus pegou aquele cego pela mão e disse: bora, eu vou te curar. Você não deve voltar mais para lá, porque ali não é ambiente mais para você. A aldeia não é mais ambiente para você. E ele diz para ele: vai para a tua casa. Interessante. O milagre que Jesus fez em sua vida não deve explicações para a sua antiga aldeia. O milagre que Jesus já fez na tua vida não deve explicação para ninguém. Para a tua velha vida, para a tua aldeia, para as tuas velhas amizades. Você não deve explicação. Você tem que caminhar. É melhor mudar de aldeia do que morrer cego. As amizades da escola, as amizades da faculdade, toma cuidado. Toma cuidado. Que às vezes parece ser inocente, mas por detrás disso há um plano. Jesus pode te tirar. E infelizmente, né, a gente vê que muitos que os discípulos, Jesus ele curou aquele cego, mas também curou, estava querendo curar os 12, né? O grupo dele, porque também os 12 estavam cegos espiritualmente, não conseguiam entender a mensagem que Jesus tinha passado para eles. E hoje, infelizmente, a gente vê muitas igrejas ainda cegas, concordando com, às vezes, muitos pecados que tem na igreja. Às vezes a gente prefere sair da igreja que prega a verdade no nosso próprio conforto. Mas eu acredito que aí eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, não tem problema. Eu posso namorar, eu posso ter relação com o meu namorado, porque o pastor deixa, porque a igreja deixa, então para lá é melhor para mim. Os cegos guiando o cego. Então, cuidado. Evangelho sem transformação não é evangelho. Não é evangelho. A gente precisa ter a vida transformada. Outra coisa que eu aprendo dentro dessa lição, que Jesus falou no meu coração, é que pessoas não são árvores. Aquele cego estava vendo as pessoas como árvores. Pessoas não são árvores. Irmão, você já viu árvore andar? A única árvore que eu já vi andar, eu já vi, foi a do Shrek, aquela árvore. Lembra do Shrek? Ele pegava, que andava, a única árvore. Eu nunca vi árvore andar. Mas aquele homem estava vendo as árvores, os homens como árvores andando. Eu me lembro muito bem do desenho do Shrek, né? E aí quando veio, aí o Capitão Gancho diz assim: olha, matem todos menos o gordão. Eu lembro disso. Capitão Gancho, eu lembro disso. Aí parece que acontece uma situação lá e as árvores começam a sair andando, correndo, assim, fugindo, né? Pessoas não são árvores. No versículo 24, aquele homem diz as seguintes palavras: eu vejo os homens como árvores. A sua visão ainda não tinha sido restaurada por completo. E essa visão indicou que o milagre ainda não estava completo na vida dele. Ainda precisava de alguma coisa. A visão daquele homem ainda estava míope. Tem pessoas que ainda não teve
a visão completamente restaurada. Ver pessoas com lápis indica a ausência de uma cura total. Ainda estão no processo. Por isso que Jesus não parou. Enquanto o cego não viu, Jesus continuou operando nele. Porque aquele que começou a boa obra, ele há de terminar até a volta de Jesus Cristo. Aquele que começou a boa obra na tua vida, meu irmão, ele vai completar. Independente do que aconteça, ele vai completar. Ver pessoas como objeto, como coisas, é uma tendência, irmãos, do secularismo que nós vivemos hoje, do mundanismo. É cultura, culturalismo nos nossos dias hoje. Ver as pessoas como objetos, como qualquer coisa. A coisificação das pessoas refere-se ao processo de tratar os seres humanos como objetos ou coisas. Hoje é o mais que mais a gente vê a sociedade, não valoriza mais o ser humano. Você é aquilo que você tem. Se você não tem, você é a escória da sociedade. E é isso que o mundo prega. Se você tem, você não, vem para cá, vem comigo. Mas se você não tem, e aí a gente precisa trabalhar como igreja para não cairmos nesse engano. Para Jesus, todos nós somos iguais. Hoje há uma distorção muito grande em relação às pessoas. Eu queria atentar muito a questão das mulheres. Hoje, muitas mulheres têm se tornado objetos de prazer dos homens. As mulheres não são valorizadas. E às vezes, muitas vezes, elas mesmas se tornam isso, porque não conhecem, ainda estão cegas. Hoje é muito grande na internet, nos Instagram, nos Facebook, né? A gente vê as mulheres se mostrando, querendo vender o seu corpo, porque, sabe, ainda não tem uma identidade, ainda estão perdidas, achando que se eu ficar bonita, não é que é errado você cuidar do seu corpo, você malhar, você fazer uma academia, não é errado, mas hoje as mulheres estão valorizando mais, sabe, para querer se amostrar, para querer dizer que elas são bonitas. E aí os homens que não têm, os caras que não têm o temor de Deus, eles vão somente usar como objetos. E o mundanismo é isso que ele prega hoje, sobre essa questão. Não valorizo mais o ser humano. Essa semana no trabalho, eu vi uma cena muito triste. Aquilo tocou muito no meu coração, porque Jesus tinha falado essa palavra comigo. Infelizmente eu não pude parar. Eu vi um senhor, sabe, um senhor, assim, ele acha que ele era de rua, né? Uma sacola, um senhor mendigo, sabe, bem idoso, caminhando ali na BR. Eu passei no carro e o meu olho foi certinho nele. E assim eu vi o quanto a sociedade, né, despreza. A gente sabe que muitos às vezes estão ali porque querem, mas muitos é porque não tiveram oportunidade. Sabe, foram desamparados até pela família, desprezados. E você vê aquele homem no sol de 2 horas caminhando, e aquilo me doeu muito no meu coração. Eu fiquei pensando assim, poxa, o que será desse homem? Como eu não pude parar, eu orei por ele. E para que Deus tenha misericórdia, eu não conheço ele. Senhor, que misericórdia desse homem. Não sei nem para onde ele estava indo, estava sem rumo. Mas é porque hoje a sociedade é isso, irmão. Se você não tem, ela te despreza. Isso mostra que o inimigo cegou o entendimento, para que as pessoas não vejam o valor do próximo. Mas essas pessoas, elas têm um valor imensurável para nós. E aí, às vezes, essas pessoas que são desprezadas, nós precisamos, como igreja, fazer algo. No mínimo, orar. Você puder, ajude. E às vezes até são tirados como chacota, né? Nossa, cara, às vezes até chuto, né? O cara não tem, o cara, na sociedade está ali ao léu.
Mas para Deus ele tem valor. A alma dele tem um valor muito grande. Porque Deus não olha para ele, olha para dentro dele. E nós, como igreja, precisamos, no mínimo, orar por essas pessoas. E se tiver a oportunidade de ajudar. Precisamos valorizar mais o indivíduo. Acreditar que o ser humano ainda é a obra-prima da criação. Você é uma obra-prima. Independente se você tem recurso, se você não tem recurso. Você é um ser humano, você tem um valor. E a gente precisa, como igreja, levantar um clamor para essas pessoas. A gente sabe que talvez não vai mudar muita coisa. Porque o que o mundanismo prega é isso. Valorizar mais as coisas do que pessoas. Hoje a gente vê, e eu vejo isso, não que seja errado, volto a dizer, porque também tenho, mas às vezes as pessoas valorizam mais um cachorro do que o próprio ser humano. Eu trabalhava numa casa, eu lembro quando eu trabalhei de motorista, na casa da doutora, inclusive essa doutora ela era diretora geral do imóvel, ela tinha uma cachorra. Eu era motorista, andava no carro. Uma vez na semana ela mandava eu levar ele no shopping para dar um banho nele, na geral, para uma cachorra. Quando ela vinha de lá, ela vinha mais cheirosa do que eu. Ela ficava me olhando assim, sabe? Parece que é cachorra de barão, é outro papo, né? Ela ficava me olhando assim, pegou o despeito. Olha. Interessante, irmão, interessante aquilo. Ela vinha toda bonitona, ela vinha lá no banco de trás, eu olhava para o espelho, ela estava me olhando. Sou inútil. Me leva para casa. Eu não estou dizendo que você tem que desprezar o seu pet, porque eu tenho bravo. Tenho bravo, tenho aquinha, eu tenho lá em casa, eu gosto, tenho brinco. Mas eu não posso valorizar mais ele do que as pessoas, que são animais. Eu amo meus animais, é verdade, cuido deles. Mas eu não posso dizer que eles são melhores do que as pessoas. Uma vez eu falei, até achei engraçado, eu encontrei uma mulher, porque também tem muito isso, a gente precisa entender. Eu vi ela, tinha um monte de cachorro por todo lado. E aí eu falei, e aí, mas você não tem, conversando com ela, igual da selva lá. Aí ela, que você tem um monte de cachorro, né? Um cachorro pulando pra cá. E aí, você não tem marido? Não tenho marido não, ele foi embora. Aí ela falou assim, quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu amo os meus cachorros. Ela falou assim, ou seja, uma mudança da pessoa. Porque às vezes a gente fica desacreditado do ser humano. Mas a gente precisa acreditar. Jesus pode mudar a vida das pessoas. Só Jesus pode mudar. Desde que você queira, desde que você abra o seu coração para Jesus, Jesus pode mudar. E é interessante essa questão. Uma outra coisa que eu aprendo, meu irmão, que a gente precisa aprender também. Tem pessoas, meu amado, que vão precisar passar por um processo até ter a sua visão completamente restaurada. Não é assim. Tem milagres que Jesus curou o cego, instantâneo ele ficou curado. Mas esse cego foi diferente. Jesus foi por etapas. Ele veio a primeira, né? E isso tem um ensinamento muito interessante. Jesus não curou aquele homem de imediato para ensinar aos discípulos que a fé e a compreensão que eles tinham acerca da pessoa e do ministério de Jesus Cristo seria uma fé progressiva, então é por etapas. Conosco também não é diferente, meu irmão. A gente tem que entender que a nossa fé é um progresso. À medida que você vai mergulhando, à medida que você vai conhecendo, a sua fé vai crescendo, você vai tendo mais maturidade, você vai entendendo mais as coisas. E uma das coisas que Jesus quis ensinar para os discípulos era isso. A fé deles precisava progredir. Por isso que Jesus falou para eles: vocês ainda não entenderam o que eu quis falar para vocês? E aí Jesus mostrou na cura daquele cego. Passou o olho, você vê alguma coisa? Eu vejo, mas ainda vejo as pessoas como árvore. Vem cá, eu vou te curar de novo. Por isso que eu disse que foi um milagre exclusivo aquele homem. Aquele homem foi privilegiado de Jesus tocar nele 2 vezes.
para poder curar. Mas a cada dia que passamos na presença de Jesus, observando a palavra para fazer a sua vontade, mais nítida vai ficando a sua visão. Quanto mais eu me aproximo de Deus, a minha visão vai ficando mais clara. Quanto mais eu me afasto de Deus, a minha visão vai ficando mais escura. E às vezes a demanda dos dias, se você não prestar atenção, ela te tira o trabalho, as coisas, às vezes até a tua família. É duro de falar, mas às vezes é. Às vezes a tua família te tira da presença de Deus. Cuidado. A salvação é individual. Se teu marido não quer, se a tua mulher não quer, irmão, vá. Independente se ele quer ou não. A salvação é individual. Ame a Jesus acima da tua mulher, acima do teu esposo. Você tem que amar a Jesus em primeiro lugar. Ah, mas e a minha família? Minha família não interessa. Quem vai fazer é Jesus, não é você. A gente não converte ninguém. Quem converte é Jesus. Nós precisamos orar por eles. Entregar, Senhor, entrego a minha vida, entrego os meus filhos. Aquele filho que não quer saber, Senhor, entrego nas tuas mãos. E as coisas vão acontecer. A verdade espiritual nem sempre é compreendida de forma clara. À primeira vista, às vezes não é compreendida. Tem coisas que você está passando e que você não vai, mas por que eu estou passando por isso? Você não vai compreender. Ah, mas eu estou com Jesus, eu estou indo para a igreja, eu devolvo meu dízimo, eu faço isso, eu vou para o grupo familiar, eu estou discipulado, eu discipulo. E por que está acontecendo com isso? Porque você está passando por um processo. E antes de chegar no propósito, tem processo. Não tem como fugir disso. Antes de você chegar no propósito que Deus tem para você, você vai ter que passar pelo processo. E assim é a nossa vida. Eu aprendo que não está demorando aquilo que você tem pedido, aquilo que você tem sonhado. Jesus quer fazer algo único na sua vida, é por isso que você acha que está demorando. Não é. Jesus quer fazer algo exclusivo para você. Creia que você verá coisas do céu acontecendo em sua vida que ninguém viu ou imaginou que seria possível. Só precisamos continuar no lugar certo, fora da aldeia. A gente precisa continuar no centro da vontade de Deus, mesmo que tudo esteja desmoronando, mesmo que tudo esteja dando errado, esteja no centro da vontade de Deus, independente do que esteja acontecendo. Eu lembro da história de um primo meu. Eu sempre gosto de contar, porque essa história é muito marcante, ela é muito pertinente a essa passagem. Eu tenho um primo, né? A Luciana sabe, o Marquinhos, e ele aceitou Jesus no dia aí. E uma vez eu encontrei com ele lá na feira, Marquinhos, ele dá um abraço, aquela coisa. E ele fumava muito, ele era viciado, assim. E aí, eu me lembro que uma vez eu encontrei com ele, aí eu tive a oportunidade de falar de Deus, ele falou, poxa, primo, você tem Jesus, que a mulher dele já era da igreja. E, poxa, mas eu ainda fumo, meu primo, eu estou querendo largar, eu não consigo, porque eu me sinto mal na igreja, que eu fumo. Eu disse, Senhor, dá uma palavra. E aí eu lembrei dessa passagem, eu compartilhei com ele, primo, tem milagres que Jesus vai operar na tua vida de forma que é por etapas. Não desista. Ele gostava de tomar um vinhozinho, sabe? Não desista, continua, persevera. Jesus te ama, Jesus te libertou. Você não acredita que Jesus te perdoou? Não, eu sei que Jesus me perdoou. Então, primo, continua. Ele é bem mais velho que eu. E aí, passados alguns tempos, eu encontrei com ele veio com toda a alegria dizer, poxa, não parei de fumar, olha. Glória, graças a Deus. Então, o que é isso? Perseverança, amigo. A gente precisa perseverar. A gente precisa entender que não é que está demorando, é porque Deus quer fazer o melhor para ti. A
A gente sabe que tem batalhas interiores que às vezes tentam tirar da presença do Senhor. Mas é aquilo que eu sempre falo. Há um tesouro dentro de você. Você precisa entender isso. E Jesus vai te tratar como uma joia muito fina. Às vezes a sociedade tenta dizer que você não é nada. Tenta te colocar para baixo. E às vezes até mesmo a igreja, a gente precisa ter muito cuidado. Para a gente não estar desprezando as pessoas. Ah, não, eu não gosto dele. Não. É a cara. Eu lembro muito quando a gente era líder de jovens, que uma vez a gente foi líder, os irmãos gostavam bastante porque a gente sempre fazia, o Maurício sempre ajudou a gente nos projetos, a gente fazia esporte e tal. E a gente sempre vira e mexe, a gente dá uma saída. Eu gosto muito de sair, eu gosto muito de comunhão. É o meu jeito. E vira e mexe a gente ia para a praia, e levava os irmãos para a praia. Ah, mas é perigoso. Não, bora para a praia. E dava tudo certo. E os jovens gostavam disso. Ah, não, vai, você é para ir? Vai todo mundo. Ah, não, vai todo mundo, bora. Porque não tem negócio de grupinho. Ah, não, só esse daqui. Não existe isso. Então é para ir todo mundo. Se é para ir, não vai todo mundo. Se não vai, então não vai ninguém. Alguém vai chegar e aí, não vai ter a praga do carro. Assim, vamos devagar, né? Porque tem que ser assim. A gente tem que trazer as pessoas para perto. Né? A gente não pode levar as pessoas e deixar o Léo. Não, tem que estar todo mundo junto, está no mesmo barco, tem que estar todo mundo. E eu sempre aprendi isso, sempre ensinei isso, né, para minha esposa, para meus filhos. Nada de ah, não, é porque tu não, porque tu é pobre, não. Não é negativo, vem para cá, vem para cá. E nessa noite, meu irmão, eu quero concluir trazendo para você que o problema daquele cego, na verdade, não eram os olhos, mas era o ambiente. Muitas vezes o problema não é os nossos olhos que estão cegos, mas é o ambiente que nós estamos inseridos. Cuidado com os ambientes que você tem frequentado. Cuidado com as pessoas com quem você tem se relacionado. Às vezes parecem coisas boas, como aconteceu comigo. Ah, não, está tudo normal. E era bom. Mas por detrás tem um plano para te tirar da presença do Senhor. Cuidado. Jovem adolescente, cuidado. Aquele varão cheio, aquela varoa, cuidado. Às vezes é laço, chuta aquela laço. Cuidado. Tem lugares que, se você não sair de lá, você vai continuar cego. E eu aprendi isso. Eu não posso mais estar lá. Aquele grupo, aquela aldeia já não faz mais parte de mim. Então eu preciso sair de lá, senão eu vou continuar cego. Algumas pessoas, irmãos, só vão alcançar o próximo nível de maturidade espiritual se elas forem desconectadas de certos ambientes. Então, se você não se desconectar, você não vai conseguir alcançar um nível maior de maturidade. E Jesus quer te colocar num nível maior. Mas para isso eu preciso me desconectar daquele ambiente que talvez me traz dor, me traz sofrimento, me traz angústia. Precisamos olhar o outro com o olhar de Cristo. Sabe? Não tratando as pessoas como objetos apenas. Ah, eu só vou ficar com área porque eu estou precisando do área. Mas enquanto eu preciso, tudo bem. Quando eu não preciso, está fora. Negativo. Deus ama Ele como Ele me ama. Então eu preciso amar Ele como Deus ama. Eu preciso amar o meu irmão como Deus ama. Tem uma coisa que, às vezes, o pastor sempre fala, é verdade. Você não é obrigado a gostar de todos. Mas você é obrigado a amar. Não, tem pessoas que eu não gosto. Todos são sinceros. Não da igreja, mas tem pessoas, por exemplo, no meu trabalho que eu não gosto. Mas eu preciso amar ele.
Se ele precisa de amar, e amar é o quê? É você dar suporte. Ele precisa. Essa semana aconteceu uma situação. O cara estava aperreado, furou o pneu, eu estava lá do outro lado. E como a equipe estava viajando, estava só eu. Eu não gosto dele, ele já sabe. Mas eu fui lá e ajudei ele. Não, vou lá, mas estou tomando tudo, não tiro para fora, então eu vou lá. Peguei o carro, bora lá. Lá, ajeitamos, puxamos ele, levamos o pneu. Por quê? Porque isso talvez em algum momento vai causar o que dele? Esse cara nem gosta de mim, por que está me ajudando? Isso são brasas vivas. Eu amo ele. Eu amo ele em Cristo. E eu creio que um dia Deus vai salvar ele. Eu creio. Às vezes a gente precisa fazer essas coisas. E a gente precisa lembrar disso. Que pessoas não são objetos. Eu não posso valorizar o ser humano só por conta de ele estar me servindo. Mas quando ele não me serve, eu preciso amar ele. E preciso orar por ele. Isso a gente precisa fazer. E às vezes é muito fácil você amar o teu próximo, mas o teu inimigo. Esse que é o desafio, amar o teu inimigo. Aquele que fala mal de ti, aquele que te maltrata. Você tem que amar ele, é difícil. Mas Jesus disse, nós precisamos amar, orar pelos nossos amigos e amar os nossos inimigos. E a gente precisa amar. Lembre-se, não existe milagre difícil para Jesus. Não existe. Esse teu problema aí, Jesus pode fazer assim, sumiu o teu problema. No caso desse homem, Jesus preferiu fazer por parte. Provavelmente para mostrar para o discípulo que algumas curas seriam graduais e não instantâneas. É o que aconteceu com o meu primo. Por exemplo, quando Jesus me libertou, acabou. Mas com o meu primo não, foi um processo. Jesus trabalha de forma diferente com o ser humano. Quando eu disse, não quero, eu me lembro que eu fui na casa do pastor, o pastor começou a conversar comigo, e começou a falar, e aqui o Espírito Santo começou a tomar conta, eu comecei a chorar, eu falei, pastor, eu não consigo. E aí o pastor, não, agora eu não consigo, agora estamos juntos nesse vale. E aí aquilo foi. Aí as pessoas às vezes pensam, não teve abstinência? Não. A cura que Jesus operou em mim foi completa, não tira abstinência. Eu lembro que tem pessoas que têm abstinência, chuta a parede. Não tive isso. Porque a cura que Jesus operou em mim foi instantânea. Porque eu não tive abstinência. Mas a cura do meu primo foi gradual. O segredo, irmão, é estar no lugar certo. Não sai, como eu falei para ele, não sai do centro da vontade de Deus, que tu vai ver o que Jesus vai fazer contigo. E hoje ele é a prova viva. Você fala com ele, você vê, não, agora eu estou limpo, estou completo. Então a gente precisa entender isso. E que a vida e as verdades espirituais nem sempre é percebida claramente. Se você está aqui pensando em desistir, lembre-se, as verdades espirituais elas não vão ser assim tão claras para você ainda, mas Deus está trabalhando. Continue no centro da vontade de Deus, que a cura vai chegar. A cura vai chegar, a libertação vai chegar. Então somente permaneça no centro da vontade de Deus. Amém? Aleluia.